Qual é o problema nosso? Tem uma egrégora chamada campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? São memórias de todo um povo, de toda a nossa colonização da América Latina, que está guardado nesse campo morfogenético. Todos que nasceram na América Latina têm esse campo morfogenético. Qual é o campo morfogenético? Os que viviam aqui no passado, que são os nossos ancestrais, eles tinham a riqueza, o ouro, a prata, e eles tinham a riqueza como ligação com o divino, com Deus, com a espiritualidade. Então, para eles, a riqueza, o ouro, a prata, era uma ligação com Deus, com o divino, era algo rico, milionário, próspero, abundante, porque eles tinham tudo isso em abundância. Os índios tinham isso em abundância, tudo em abundância. Quando precisavam de uma comida ou de uma outra coisa, eles faziam uma base de troca, né? Não existia o papel, a moeda, nada. Existia a energia da riqueza, a energia da prosperidade, a energia da abundância. Essa é a que existia. A energia de Deus, e eles faziam aquela ligação com o ouro, com o divino, com Deus, com as divindades. Era isso que acontecia, os nossos ancestrais fizeram. E eles olhavam para a terra, não com separação, eles olhavam que a terra era abundante, porque saíam de dentro dela aquelas pedras preciosas, diamante, ouro e tudo mais. Então, eles se maravilhavam com aquilo, porque era tudo em abundância, né? Não tinha restrição de nada. Aí, o que aconteceu? Quando veio a colonização, os espanhóis chegaram, Pedro Álvares Cabral nem chegou a ver isso, né? Porque não deu tempo. Cresceram os olhos desse tamanho. O espanhol tem mentalidade de pobreza e eles trouxeram essa mentalidade de pobreza. O que é mentalidade de pobreza? Quando você escraviza pessoas, quando você paga mal pessoas, você é pobre mental, você tem mentalidade de pobreza. Então, o que os espanhóis fizeram? Eles pegavam o cacique, esse daqui eu ia contar até num workshop que eu vou dar, chamado Conectar com a Energia do Dinheiro. Ele tem toda essa história que eu estou contando, que essa aqui eu abreviei, né? Mas lá ela é toda passo a passo. Os europeus, na verdade, principalmente os espanhóis, eles catavam o cacique, o pajé, amarrava ele, tacava fogo nos pés e dizia: entrega todo o ouro de vocês. O pajé, o cacique, que tinha uma ligação espiritual muito forte, começou a amaldiçoar o ouro, a amaldiçoar a riqueza, que aquilo não era mais sagrado para eles, que aquilo lá virou uma maldição. Por quê? Porque por causa daquele ouro, eles foram abusados, foram mortos na frente dos seus súditos, na frente dos índios. Índias era estrupada, você está entendendo? Eles caçavam com arco e flecha. De repente, eles vieram com arma. Então, tudo aquilo que era sagrado para eles se tornou maldição, amaldiçoado. E cada vez que eles iam sofrendo mais por conta da riqueza, do ouro, mais eles amaldiçoavam o ouro, o dinheiro, a riqueza. Aí, eles não conheciam a moeda, a prata, né? Aí, o que os espanhóis fizeram? Meteram a prata, o dinheiro. Fizeram com que eles não podiam mais trocar a comida, o que comer. Tinha que trabalhar lá com o senhor da mina, que estava extraindo ouro, escravizado, ganhando uma merreca, ainda ganhava aquela moeda que ele amaldiçoava quando pegava, porque era pouquinho, e acabava ainda pagando imposto para o governo europeu, né? Pagando imposto, e cada vez que os índios sofriam com isso, eles amaldiçoavam a riqueza. Aí passaram a conhecer a prata, que é o dinheiro físico, a energia da riqueza materializada em físico. Aí eles amaldiçoavam aquilo, porque eles não podiam fazer mais o que queriam, o que eles eram livres. E tinha que
todo mundo fazer a base da troca, que é o dinheiro, trabalhar e pagar imposto para a Europa, para os espanhóis. O que aconteceu então? Essa egrégora, essa situação ficou toda gravada no campo morfogenético. E aí, o que eles fizeram? Trouxeram a mentalidade de pobreza, meteram nos nossos ancestrais, fizeram nossos ancestrais conhecerem a miséria, a pobreza, o sofrimento, a dor que nós não tínhamos. Eles não conheciam isso. Como que eles iam lutar com canhão, com metralhadora e tudo mais, se eles só faziam arco e flecha de pedra, de bambu? Como? Foram-se sujeitos, submetidos a essas barbaridades, essas barbarias que o europeu fez, que os espanhóis principalmente fizeram. Então, o que eles fizeram? Por isso que por que aqui no Brasil a mentalidade é de pobreza, cara? Nem quem tem dinheiro tem mentalidade de riqueza. Porque mentalidade de riqueza não tem a ver com a sua conta bancária, não tem a ver com se você tem 1 milhão na conta ou se você tem R$1. Mentalidade de pobreza não tem a ver com dinheiro, com a moeda que está lá na sua conta. Tem a ver com mentalidade. Que mentalidade, quem tem mentalidade de riqueza não reclama, vê todas as oportunidades negativas como oportunidade de aprendizado, como algo expansivo para sair daquilo. Não reclama de dinheiro, não reclama se está caro, se tá barato. Não maldiz gente rica, não cobiça gente rica, não fala mal de rico, não fala mal dos seus companheiros de trabalho, não fala mal do seu patrão, não fala mal do governo, não fala mal de nada. Quem faz isso tem mentalidade de riqueza. E mentalidade de pobreza, nas pessoas mais com conta grande, tem essa mentalidade. E nas pessoas, às vezes, mais simples, que não tem nem o que comer, tem a mentalidade de riqueza. Mas o problema nosso é que nós temos o campo morfogenético disso aí. Então, nós temos medo do dinheiro. Nós temos medo do dinheiro. Nós temos medo de ter dinheiro. Nós temos medo da energia do dinheiro, medo da riqueza, da prosperidade. Nós temos medo. Por isso que você pode ganhar 300 mil reais. Ou você está juntando dinheiro, você está com seus compromissos, suas contas todas pagas, bonitinha, linda, maravilhosa. Sobrou dinheiro no mês. Aí você, está sobrando dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Aí imediatamente surge problema para você gastar o dinheiro. Por quê? Porque você tem medo de ter dinheiro. Você tem medo do dinheiro. Então, preste bem atenção o que nós carregamos dentro de nós. Isso tem a ver com a nossa... Presta atenção. Só estou falando da nossa colonização. Você imagina o que nós carregamos de antes, né? Imagina o que nós carregamos lá de trás. Então, quando eu falo de dinheiro, eu não me refiro a papel, a moeda. Eu me refiro à energia do dinheiro. Que a energia do dinheiro é a mesma energia de Deus. E se nós não estamos tendo esse fluxo de energia na nossa vida, nós temos trava que está impedindo isso. Nós temos bloqueio que está impedindo isso. Então, nós temos morfogenético dos nossos ancestrais, morfogenético coletivo, morfogenético do país que você mora, do país que você nasceu, da cidade que você nasceu, da família que você nasceu, do bairro que você viveu e da onde você vive atualmente. E todo esse campo morfogenético, ele impede com que sua vida se decole com mais facilidade. As pessoas que se deram bem, saíram do nada e estão melhorando na vida dela e até se tornaram milionário porque descobriu e não desistiu por causa disso, foram pessoas que desmantelou dentro do campo morfogenético dela esse poder. Ela descobriu onde estavam as travas. Eu, por exemplo, estou falando isso para vocês porque eu descobri isso. Eu descobri recentemente sobre. Porque aconteceu uma situação comigo
E eu fui querer saber de onde que estava isso, onde que gerou isso. E descobri campo morfogenético, colonização do Brasil e da América, que foram os mesmos que colonizaram. Então, o que eles fizeram com os índios? Trouxeram mentalidade de pobreza. E essa mentalidade, essa egrégora, esse campo morfogenético, é o que comanda o Brasil. É o que comanda o Brasil. E você já imaginou? Porque quem tem mentalidade mesmo de riqueza, ela não fica se autoprovando o tempo inteiro que ela tem riqueza. Ela não se prova. Eu sempre dou exemplo para o Igor do cara mais rico no Brasil. Ele é mais rico? Ah, não é mais rico, mas é o maior investidor. Mas tem dinheiro que sai até pelo fio de cabelo dele, né? Que se ele catar todo o fio de cabelo e mais da família inteira, não dá conta de contar com o tanto de dinheiro que ele tem. Se você olhar para o cara, você diz, não, isso aí é um João Ninguém, é um tiozinho que vive de R$ 1.200 de aposentadoria do INSS. Ele anda de metrô, ele é o maior investidor de bolsa de valor do Brasil. É o que mais ganha dividendo no Brasil de investimento. Ele ganha 1.015.000 por dia. Eu dou sempre exemplo dele. Eu falo pro Igor, porque às vezes o Igor me mostrava uns caras, agora o Igor tá percebendo a diferença. Me mostrava um cara que tá o tempo inteiro se autoafirmando que ganha isso, que faz isso, e carrão, e não sei o quê, e casona, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Eu falo, ó, esse tem mentalidade de pobreza. Ele tem os bens, mas ele tem mentalidade de pobreza. Olha aquele senhor lá. Não precisa se afirmar em nada. Ele não precisa se validar, mostrar. Ele simplesmente é. E é isso que o Criador quer de nós. Ele quer o nosso coração, que é o primeiro órgão que ele criou dos 80 órgãos que temos. O coração. Quem fica se autoafirmando o tempo inteiro é porque tem mentalidade de pobreza e precisa da validação dos outros. Então, não presta atenção no que eu vou falar. Julgamento, crítica, definições, conclusões, computações, associação, acordo, você concordar com o outro, com aquilo que ele está dizendo negativamente e tudo mais, te fecha o fluxo de abundância em todos os níveis da sua vida. Não é só financeira, é todos. É só você parar. É por isso que eu falo, pare no hoje, no agora, cara, e pergunta bem assim, quais são as escolhas que fiz e continuo fazendo que está me atraindo todo esse desequilíbrio em minha vida? Vamos agora destruir, descriar tudo isso, devolver aos remetentes com partículas de consciência anexada, por favor? Pode pôr para tudo isso. Que energia eu estou recusando a receber, que se eu não recusasse, a minha vida estaria diferente, mudaria a minha realidade. Então, julgamento, defesa. Quando alguém fala uma coisa para mim e eu automaticamente me defendo, eu não recebia a acusação, que seja uma acusação, que seja uma informação, que seja um julgamento. Eu não recebi porque eu me defendi. Como que você recebe isso? Como você recebe? Como você recebe um julgamento, uma crítica ou tudo mais? É quando você diz assim, interessante seu ponto de vista, mas eu tenho um interessante ponto de vista sobre isso. E deixa fluir, passa por você e flui. Quando é receber, nós temos que estar disposto a receber coisas positivas e coisas negativas. As negativas você extrai tudo o aprendizado do negativo e solta. As positivas você extrai todo o positivo dele e solta. E fica só com aquilo que vai te engrandecer, te expandir. E vou falar uma coisa para você. E você perguntar, né? Que às vezes você está passando por situação delicada na vida. Eu mesma pergunto o tempo todo, eu vivo de pergunta, converso com Deus o tempo inteiro. O que Ele quer me mostrar com cada situação? Uma pessoa que me ataca, uma pessoa que fala mal, né? Uma pessoa que está fazendo um julgamento, o que Ele quer me mostrar que eu ainda não percebi? Né? Qual é a lição que eu tenho aí, o aprendizado que eu tenho que fazer, que eu ainda não vi, que eu não percebi? Que Ele me mostre, então, por favor. Tá entendendo? Então, que todas as coisas sirvam de aprendizado, porque a nossa matriz original,
a matriz original. Na nossa matriz original, tudo é completo, perfeito. E ela tem tudo que nós estamos requerendo na matriz original. Então, que fique em mim somente o que é luz de Deus. E que não é luz, eu solto. Eu solto. Eu preciso aprender a soltar. E às vezes aprender a soltar requer esforço, requer você, igual na aula de quinta-feira, que nas escolhas que você tem que fazer, às vezes você tem que abrir mão, você tem que perder, né? Você tem que abrir mão de pessoas, mão de situação e tudo mais. Às vezes você tem até que perder emprego, dinheiro, fortuna, um ente querido, alguma coisa, mas que aprenda para você poder fazer escolha diferente. Não adianta você fazer pouca escolha. O que é a pouca escolha? Pequena escolha. Se você faz pequena escolha, você vai continuar tendo o mesmo resultado. A pequena escolha é como você vestir uma camisa. Todo dia a mesma camisa. Lembra que eu falei quinta-feira? Todo dia a mesma camisa. Porém, hoje você veste a camisa assim, amanhã você dobra a manga dela. Mas é a mesma camisa. Você só mudou que dobrou a manga. No outro dia você abotou ela até aqui. Você fez uma pequena mudança nela. Qual foi a pequena mudança? Você abotou, mas é a mesma camisa. Você vai ter resultado diferente? Não, vai ter o mesmo resultado. Então, às vezes você tem que fazer uma mudança radical, uma escolha radical para poder suas portas abrir. Tá bom, meus amores?